A paz, amados. Estamos aqui para aprender da palavra de Deus. E na última escola dominical nossa, nós aprendemos sobre o dízimo, uma questão espiritual. E nós vamos dar continuidade a esse ensino sobre o dízimo como uma bênção. E uma bênção no Novo Testamento, né? Vamos ler um trecho base do Antigo Testamento, mas vamos falar do dízimo no Novo Testamento, ele sendo uma bênção para a família, uma bênção para a pessoa que é ofertante, dizimista, uma bênção para aquele que realmente crê, né? E a importância de crer nisso, né? O texto base é o mesmo de Malaquias, capítulo 3, do verso 8 ao 12, que fala: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem da vossa vide no campo, lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então a importância, né, do avanço da obra de Deus, a importância dos recursos para esse avanço, a importância de investir em trabalhos sociais, missionários, né? Então é importante nós aprendermos sobre isso. Então, lembrando que nós aprendemos na última aula, né, dízimo, no hebraico, ele fala de a 10ª parte. E no Novo Testamento, as palavras decato, apodecato e decate, todas têm o mesmo significado da 10ª parte. Nós aprendemos na última aula sobre o dízimo, lá em Abraão, né? Abraão venceu 4 reinos, em Gênesis 14, de 1 a 20, e ao encontrar um sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque, a quem o livro de Hebreus, né, considera uma representação de Jesus, era o rei de Salém, que não tinha nem ascendência nem descendência, e representa isso. Abraão fala, de tudo darei o dízimo. Então a importância disso. Jacó também, né, acordou com o temor no Senhor e fez um voto em Gênesis 28, de entregar o dízimo de tudo quanto recebesse de Deus. E Deus fez de Jacó um homem próspero. Na lei de Moisés, então a lei tem diversas partes que fazem referência ao dízimo, em Levítico 27, de 30 a 34, em Números 18, em Deuteronômio 12 e 14, né? Então os dízimos, né, nesse processo foram estabelecidos para uma finalidade. Qual que era a finalidade? Né, as leis cerimoniais, morais e civis, para que os sacerdotes também fossem sustentados. Então o dízimo seria usado para fins sociais, no auxílio a estrangeiros, órfãos e viúvas, e para a manutenção dos ritos religiosos e dos sacerdotes. Então a importância do dízimo na lei mosaica, né, é para a instituição dos ritos, né, a manutenção dos ritos religiosos, para fins sociais e para a manutenção do sacerdócio, né, daquele que era chamado para ser um sacerdote. Nos dias de Samuel, né, os dízimos, então é interessante, Samuel recebeu revelação que através dessa escolha viriam tempos em que os reis seriam gananciosos e mudariam o sentido original do dízimo, buscando satisfazer os seus desejos. 1 Samuel 8, de 1 a 18. Então é importante, né, saber nessa passagem que o dízimo era uma prática usual de Israel, era uma prática contínua do povo de Israel, e que os reis deturparam, né, por seus desejos gananciosos e de luxúria. Então eles deturpam essa fala, né?
Então, nesse processo. Outra coisa, nos dias de Ezequias, Saul foi o primeiro rei de Israel. De Saul a Ezequias passaram-se 300 anos. O reino foi dividido e Ezequias promoveu mudanças e restabeleceu o sacerdócio. E para celebrar as festas, né, que não eram mais observadas. Destruiu a serpente de bronze, que havia tornado objeto de idolatria, e em seu reinado, o reino do sul de Judá experimentou um grande reavivamento. E dentro dessas experiências, ele trouxe de volta a prática dos dízimos e ofertas. Práticas que haviam sido deixadas. Nos dias de Neemias, o povo também separou, né? Neemias lidera a fase final. Depois de cerca de 150 anos no cativeiro, nesse período, eles eram escravos, estavam no cativeiro e não tinham como, né, ali entregar o seu dízimo, a sua oferta. Neemias lidera essa fase final de reconstrução dos muros de Jerusalém. Acontece um arrependimento nacional e bem como o estabelecimento de um novo pacto com Deus. E nesse novo pacto, os dízimos e ofertas foram novamente contemplados. E nos dias de Malaquias, que é esse trecho que nós lemos, possivelmente foi contemporâneo de Neemias, né? Os poderosos roubavam dos pobres e muitos estavam roubando de Deus, deixando de serem fiéis no dízimo e nas ofertas alçadas. Os que entregavam o dízimo o faziam de má vontade, entregando animais defeituosos, e Deus os exortou a se consertarem, né? Que foi esse trecho que nós lemos, que fala: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então existe a forma certa de obedecermos a Deus, mas muitas vezes querem seguir os seus próprios preceitos e não observam a palavra de Deus. E assim eles vão se perdendo nesse momento. Então a importância desse processo, né, de aprender sobre a palavra do Senhor. E Jesus faz referência a esse trecho, importante da palavra de Deus, né? Os fariseus eram dizimistas, mas entregavam suas contribuições de forma hipócrita, mais para parecer, queriam mais o reconhecimento humano. E quando nós somos ofertantes dizimistas, não devemos estar esperando reconhecimento humano, e nem fazer com que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo, né? Nós queremos o reconhecimento de Deus. Jesus criticou esses homens que por negligência deixavam de observar os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Os preceitos mais importantes da palavra de Deus, a misericórdia, a justiça e a fé, eram esquecidos. E Jesus disse que eles deviam continuar sendo dizimistas, mas ao mesmo tempo era necessário que fossem justos e misericordiosos e piedosos. Mateus 23 e Lucas 11:42. Que eles precisavam voltar a essa prática. Além de serem dizimistas, deveriam, né, praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Se o dízimo tivesse sido abolido, né, embora aí já era praticado antes da lei, os preceitos citados por Jesus. Então, uma contribuição forçada pode até chegar ao gasofilácio, mas não é recebida por Deus, mesmo que ela seja em grandes quantias de dinheiro. Você pode aí, né, ter grandes quantias de dinheiro, entregar uma oferta, um dízimo, e isso pode parecer até com muito significado para as pessoas que estão recebendo e para as pessoas que viram. Mas se não for de coração, ela pode chegar ao ofertório, ao gasofilácio. Mas se não for de coração a oferta, ela não chega a Deus. E isso é o mais importante. Deus, Ele nos proporciona o privilégio de participar da sua obra. Mas Deus não precisa do nosso recurso para fazer a obra. A obra dele vai muito além disso. Em Hebreus, no capítulo 7, o autor mostra que o sacerdócio de Cristo é completamente superior ao sacerdócio levítico. Ele ilustra o caso do dízimo dado por Abraão a Melquisedeque,
reforçando o que foi dado a Deus. Então é importante, quando nós separamos o dízimo, entregamos na casa do tesouro, entregamos na igreja, entregamos para o sacerdote, está sendo dado a Deus. Então o livro de Hebreus também reforça. Quando muitas pessoas olham para o Novo Testamento e falam, não tem dízimo no Novo Testamento. Não, no Novo Testamento você não tem que entregar a 10ª parte. No Novo Testamento você tem que entregar tudo. Jesus fala, você tem que entregar toda a sua vida. Tudo que você tem, tudo que você possui. Ele está dando a oportunidade de você seguir a lei com 10ª parte e ter 90% do que lhe resta abençoado por Deus para fazer a obra que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, com a sua família. Sabe? Tipos de ofertas. Quais são os tipos de ofertas? Oferta voluntária, como o próprio nome diz, é uma contribuição que entregamos espontaneamente. Não foi a igreja que falou, uma necessidade, um projeto social, não. É uma oferta voluntária, veio no meu coração e eu dou essa oferta voluntária. Uma oferta espontânea, pode brotar de Deus tocando os nossos corações, como de nossa própria liberalidade e generosidade, para com sua obra ou com os irmãos. Essa oferta não necessariamente precisa ser para a igreja. Eu vou dar uma oferta espontânea e generosa para um irmão. Eu vi uma necessidade e Deus tocou meu coração e eu pude ajudar. Isso é uma oferta voluntária, espontânea. Outra coisa, uma oferta alçada. Quando é lançado um projeto, quando a igreja lança um projeto, quando a igreja lança algo, quando a igreja às vezes está numa época de construção e ela lança. Eu lembro quando a gente sonhou uma vez uma construção na igreja e nós construímos lá o tijolinho, cada um tinha o seu tijolinho tinha um valor. É uma oferta alçada, uma oferta missionária, que nem agora nós vamos ter uma viagem missionária e nós vamos ter uma oferta missionária. Então a importância desse processo, sabe? Moisés estimulou quais seriam os materiais necessários e que precisavam, por exemplo, dentro de uma obra. E na igreja também pode solicitar uma ajuda e uma contribuição, para esse projeto. Outra coisa, o sustento de obreiros. Além de uma oferta espontânea, uma oferta voluntária, além de uma oferta alçada para uma construção, para uma obra, tem o sustento dos obreiros. O que é essa oferta do sustento dos obreiros? É o que nós fazemos com os missionários, e também com o pastor, quando o pastor necessita, quando é um tempo integral, quando é algo que necessita que o pastor tenha. Então é importante, pastor, precisa de um plano de saúde, precisa de contribuição para transporte, precisa do seu INSS, precisa do seu seguro de vida, são aí para o sustento do obreiro, como o missionário tem o seu sustento. Então, levanta-se ofertas e contribuições para o sustento pastoral. Paulo orientou Timóteo sobre o sustento pastoral, dizendo: anciãos que governam, bem serão tidos por dignos de duplicada honra. Aqui pessoas que dedicaram a sua vida à igreja. E Paulo está falando para Timóteo, um jovem pastor, duplica a honra desses homens, porque agora muitas vezes eles não têm toda a força, não têm todo o trabalho, mas eles são merecedores de duplicada honra. Especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura: não atarás a boca do boi quando debulha, é digno o trabalhador do seu salário. Então aquele que está trabalhando na obra de Deus é digno também do seu salário. Então o sustento dos obreiros, então oferta voluntária e espontânea, oferta alçada, o sustento dos obreiros, seja ele o pastor, o missionário, a manutenção do templo, para os custos que envolvem a igreja, água, luz, hoje tecnologia, aluguel, então os custos que envolvem a manutenção do templo. Outra coisa, assistência social, oferta para assistência social, é o que nós fazemos com cestas básicas, e também quando alguém precisa que pague uma luz, pague uma água, ajude com uma conta. Então aqui é uma oferta assistencial. Outra oferta para evangelismo e missões. Às vezes uma igreja está começando, a gente ajudou agora mesmo, algumas igrejas estavam começando, até com cadeira, com material. Então também é uma para evangelismos e missões.
E como que eu devo contribuir dessa forma? Quais são as condições que eu devo contribuir? Primeiramente, lá em Mateus 5, né, de 23 e 24, de todo o coração. Oferta com o coração amargurado contra o próximo não adianta de nada. Eu dar uma oferta com amargura, com tristeza, com inveja, com ciúme, não adianta de nada. A oferta tem que ser dada de todo o coração e com alegria. E com alegria. É isso que importa. Sabe? Com fé. Não negociamos com Deus. A gente dá com fé, né? Por exemplo, aqui a gente ajuda 9 missionários. Não é todo o sustento deles. Mas é com fé que outras pessoas vão ajudar e que eles vão ter o sustento mensal. Todos eles sempre têm agradecido. Porque com várias ofertas de várias igrejas e com outros mantenedores, eles têm o seu sustento anual. Então tem que ser com fé. A oferta tem que ser com fé de que tanto aquilo não vai fazer falta para mim, quanto aquilo vai chegar e vai ajudar aquele que precisa. Né? Então a oferta tem que ser com fé. Ela tem que ser com alegria. Lá em 2 Coríntios 9, 7 fala, né, que nós devemos dar com alegria. Com alegria. A contribuição deve ser generosa, liberal, espontânea e com alegre, que não deve ser uma obrigação. Eu não sou obrigado a nada, dentro da igreja nem na palavra. Eu sou tocado por Deus a fazer isso. E Deus me move. Ele move meu coração para que eu possa participar da sua obra. Ao mesmo tempo com qualidade. Qualidade não é quantidade, nem valor, mas é a qualidade da minha oferta. A minha oferta deve ter qualidade. Quando Davi foi ofertar ao Senhor, depois de uma bênção que ele recebeu, né? O rei da região de Araúna quis dar a terra para ele. Ele falou, não, eu não vou dar para o meu Senhor algo que não tenha valor nenhum, né? Que eu não custei, que eu não me sacrifiquei. Eu não posso dar algo que não tenha valor para mim. Ah, não, eu estou dando da minha sobra. Não, não é da minha sobra. É da qualidade. Então eu separo algo. Eu venho para a igreja, para a casa de Deus, eu separo algo para Deus. Eu separo algo para o Senhor. E eu vou dar para o Senhor aquilo que tem valor. Amém? Queria deixar essa palavra para os irmãos. Né? Um ensino sobre dízimos, um ensino sobre o valor. E na realidade, quem entrega o dízimo é mais abençoado do que aquele que recebe. Algumas perguntinhas que eu vou deixar. O que significa dízimo? Nessas 2 lições sobre dízimos, eu quero que você saia sabendo o que significa o dízimo. Para que servem as contribuições? Então, dei uma lista, né, de contribuições. Qualquer coisa você volta depois à aula, assiste de novo e entende. E por último, como deve ser a nossa postura ao contribuir? Como deve ser a nossa postura ao contribuir? Foi uma bênção aí nós terminarmos essa série de lições e aprendizados na nossa escola dominical sobre os primeiros passos da fé cristã. Já nas próximas aulas, nós vamos aprender sobre uma outra série de ensino. Que Deus abençoe sua vida. Frequente a escola dominical, a maior escola do mundo. Sempre busque aprender cada dia mais. Seja na igreja, em todos os lugares. O conhecimento, ninguém vai roubar de você. Que Deus abençoe. As nossas aulas anteriores da escola dominical, elas ficam na nossa página do YouTube. Tem lá uma playlist com escola dominical, você vai ver, tem várias aulas de escola dominical e se você perdeu algum, você pode assistir, tá? Nosso YouTube é Nazareno Guanabara _Comunidade dos Povos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.